Oi, pessoal, estamos ao vivo mais uma vez, diretamente aqui da redação da Pais e Filhos, com esse estúdio maravilhoso aqui, feito pela grande gente. E hoje, para falar de um tema que eu acho que não tem pessoa no mundo que não passou, briga em família, né? Com certeza. E para isso, a gente convidou a psicóloga Marcela Freire, que é filha do Paulo e da Tânia, e ela veio aqui hoje para contar um pouco pra gente como é possível resolver essas brigas. Porque sim, é possível, né? É possível. Dá pra conciliar tudo. Com certeza. Essa live também a gente está em parceria com um projeto, o Antes de Mim, um site, um brechó online feito para as mães anunciarem aquelas peças que os filhos já não usam mais. Sabe que o filho cresce muito rápido, você usou 2 vezes, nem deu tempo direito, já ficou pequeno. Enfim, para você passar para frente, fazer uma renda extra e ainda incentivar o consumo sustentável. Nesse espaço também, as mães podem deixar uma confissão anônima. E é muito bacana que você não precisa, como é anônima, você não precisa falar quem você é, mas as outras mães podem reagir com eu também me sinto assim, um abraço, que é sempre uma ajuda, sim, né? Sim, é um conforto. É um conforto. E então, começando pelas confissões, a gente tem uma aqui. Meu sonho era ser avó, e agora que realizei, minha nora não me deixa ter contato com meu neto. Às vezes vejo na rua ou vou à casa dela, mas sei que ela não gosta. Então, acontece muito isso. A minha dica que eu tenho para esse tipo de situação é que a avó chame os pais, né, para conversar e ver o porquê disso. Eu acho sempre que o diálogo é muito importante, né? Entender o porquê do outro. Muitas vezes nesses casos de família, né, que dão confusões. O que eu acho também importante é os pais conversarem entre si, né, exporem um com o outro. E o que eu acho mais importante ainda é que o filho desta avó que fale com ela também. Não né? fique só a nora, né? Que não fique só a nora naquele diálogo sabe? Mas que o filho se posicione, depois que converse com a mulher, se posicione diante disso. É muito importante a gente escutar os avós. Os avós têm muita experiência para contar pra gente, né? Então é muito importante que a gente escute os avós. Mas também é muito importante que os avós escutem os pais e que entendam que as decisões são tomadas pelos pais, né? E que... Talvez seja essa questão também de abrir mão, né? Às vezes um quer dar pitaco, o outro quer dar pitaco e fica nessa questão do filho e aí acaba afastando. O que você diz, assim, pra... Como resolver, assim, quando você recebe muitas dicas, cada um falando uma coisa sobre o que você deve ou não deve fazer? Eu acho assim, você deve receber essas dicas, você deve ouvi-las, você deve conversar, os pais devem tomar as decisões juntos, pai e mãe, né? E também que quando o filho for falar com sua mãe sobre as decisões, botar limites mesmo, horários para visitar, qual seria a melhor visita, e até para expor mesmo a decisão. Olha, a gente decidiu isso, que também a avó tenha, receba isso e receba críticas também, esteja aberta a ouvir o que os dois têm para dizer, né? E é importante, você falou dos dois irem conversar como um só. É importante que esse consenso seja visto na frente do filho. Assim, por exemplo, na frente do filho não é bom mostrar que o pai e a mãe discordam, né? De jeito nenhum, gente. Olha, se a mãe falou uma coisa e o pai não concordou, engole, concorda e vai discutir isso depois no quarto com a porta fechada. Eu acho assim que sempre as decisões têm que ser tomadas de porta fechada. Nunca desautorize um ou outro na frente da criança de jeito nenhum. Aqui é uma parecida, não é sogra, mas é mãe. E ela escreveu, minha mãe parece concorrer comigo. Como que faz nesse caso? A mãe concorre. E, né, esse caso também de vó é mais ou menos isso mesmo. Uma conversar com a outra e estabelecer os limites. Né? As duas precisam escutar o que uma e a outra têm a dizer, o que a avó tem de experiência para passar, mas tem que ter o limite. A mãe tem que ter autoridade, os pais têm que ter autoridade, né? E é importante que a autoridade seja igual, né? Tanto do pai e da mãe, né?
E nessa hora você acha que a conversa novamente faz sentido? Assim, me sinto assim pela mãe. Às vezes ela não chega a conversar isso com a mãe, então não fica tão claro. Exatamente. Porque às vezes a mãe tá fazendo pra tentar ajudar, né? Como ela já teve a experiência anterior, ela vai tentar ajudar a filha. Exatamente. Com certeza a avó só tá fazendo pra ajudar. Vó só faz pra ajudar, como mãe e pai também. Uhum. Então, assim, eu acho que sempre o diálogo é necessário pra pessoa entender o que você tá sentindo. Porque se você não falar, a pessoa pode ser que não perceba que tá sendo demais. E aí também estabelecer o limite nesse diálogo, né? Sim, sim. De quem cria. Quem cria são os pais. Sim, com certeza. Quem cria são os pais. Os avós, claro, podem aconselhar. E é muito bom ouvir os conselhos dos avós. Mas quem cria e quem toma as decisões são os pais. Sim. E nesse caso também, deixar ser ajudada também é importante, às vezes, porque a gente fala, né, da rede de apoio, dessa questão. É importante ter essa ajuda também, né? Com certeza. Deixar ser ajudada, ouvir o que as pessoas que têm mais experiência para contar têm para te dizer. Mas tome as decisões em conjunto, né, com os pais, né? Sim. Aí mais outra confissão. É o que fazer? Já cansei de pedir pro meu marido mudar o comportamento como pai, mas ele só me ignora. Meus filhos estão crescendo basicamente sem pai e o pior é que ele está dentro de casa. A parceria é tudo, né? Nessa hora também. E o pior é ele que está dentro de casa, né? Isso é bem grave. Então, o que me chama a atenção nessa frase é que ela chama a atenção dele, né? Então, ele acha que pode estar fazendo um favor para ela ou um favor para o filho, mas não é. O que ela precisa fazer, ao invés de chamar a atenção do filho, você precisa ver seu filho, você precisa ficar com ele. Não, senta com ele num momento calmo e tenha esse diálogo, chame a responsabilidade dele como pai. Uhum. O que você acha que é ser pai, sabe? Num momento bem tranquilo, para soar como uma conversa, não como um puxão de orelha. Sim. O que você acha que é o papel do pai, sabe? Como você gostaria, qual é o pai que você gostaria de ser? Quais as lembranças que você gostaria de ter futuramente, quando você ficar mais velho, né? Sim. Você quer ficar sozinho ou você, sabe, chamar a responsabilidade dele de uma outra forma, fazendo ele entender e pensar o que é ser um pai. Entendi. Né? E nessa também vale o diálogo, vale explicar essa questão que você falou de o que você quer que seu filho vê, como seu filho te vê, e lembrar que, né, é o papel do pai, né? Ele não tá fazendo algo além daquilo. É o papel que é dele. Exatamente. Então, também nessa parte é importante que a parceria seja dos dois, né? Geralmente acaba caindo mais no colo da mulher. Sim. Mas dá pra ajudar e dá pra ajudar muito. Dá pra ajudar muito. E não fazendo além do que tem que fazer. Sim, e os dois estarem abertos para ouvir, né? Para ouvir as críticas. Gente, a gente precisa conversar mais, dialogar mais, né? E ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, ter empatia, saber ouvir críticas, aceitar as críticas, né? E aqui, por esse relato, imagino também uma sobrecarga, né, na mãe, pela ausência do pai. Sim. E aí, como que faz nesses casos? A gente procura a rede de apoio? Como que a gente se vira nisso? Porque também é importante cuidar de si mesma, né? Sim, como arrumar esse tempo? Com certeza. Como arrumar esse tempo? As mães falam, Marcela, como é que eu vou arrumar esse tempo? Porque eu não tenho tempo. A pergunta de $1 milhão. É trabalho, tem que fazer tarefa e não sei o quê. E só sou eu. Porque muitas vezes o pai tá em casa, mas é só a mãe que faz tudo. Então, assim, eu falo pra elas, é importante você arrumar esse tempo. Sabe, separa um tempo. Olha, por exemplo, sábado de manhã você vai ficar com o filho e eu vou fazer as minhas coisas como mulher, como pessoa. O que eu gosto de fazer, sabe? Lembrar do que gosta, do que tinha prazer antes de fazer e separar esse tempo pra si. As mães que separam um tempo pra si como mulher são muito mais felizes e estão mais realizadas mesmo e mais calmas para lidar com toda essa turbulência. E além do tempo para si própria como mulher, é muito importante o tempo do casal, né? Que eu escuto muitos relatos que o relacionamento acabou, que não sabe o que faz, não sabe se ama. E não é bem assim, não sabe se ama. Pode ser que não ame mesmo, mas pode ser também a sobrecarga da rotina, né? Sim. Então é importante o tempo do casal. Eu sempre falo para eles, as mães, eu falo, mães, pelo amor de Deus, uma vez na semana vai ter o seu horário com o seu marido para fazer o que vocês gostam de fazer juntos.
deixa a criança com alguém, com uma rede de apoio e faça um programa de casal, né? Aí às vezes as mães, mas não dá pra ser de 15 em 15 dias. Eu falei, não, pensa na tua vida, como seria a tua vida sem o marido, sabe? Porque do jeito que tá, o que vai acontecer? Daqui a pouco um divórcio. Vocês têm que pensar na família, tem que pensar em você como mulher, tem que pensar na sua relação como mulher com seu marido também. E esse tempo também não precisa ser uma coisa absurda, não precisa tirar 3 horas do seu dia pra fazer isso. Eu falo pra elas, tira sexta-feira à noite, bota com uma babá, com a avó, com alguém que possa ajudar, faz um programa noturno com teu marido, vai fazer coisas que vocês gostam, sabe? É importante dividir também esses momentos e não ficar só nos cuidados, que acaba gerando um estresse, né? Sim, porque quando a pessoa vira mãe, parece que a pessoa é só mãe, deixou de ser gente. Eu falo pra elas, às vezes elas ficam até emocionadas, porque quando elas ouvem isso, elas realmente, parece que eu deixei de ser gente. Então pense em você como gente, como pessoa, como mulher, e como mulher do seu marido também. Sim. E a gente sempre bate na tecla aqui que você só pode cuidar um filho da melhor maneira que você quer, estando bem consigo mesma também, né? Exatamente. E isso não significa que vai estar bem 100% do dia, mas que você consiga fazer essas coisas, arrumar um tempinho pra si, passar um tempinho fazendo o que gosta. Sim, você vai chegar mais relaxada em casa, vai ter uma outra forma de falar, você vai estar melhor. Eu até destaco aqui a importância da terapia também, que faz muito bem. A gente estava conversando ali. A importância da saúde mental e da gente cuidar da gente, porque quando a gente tem algum problema de saúde, a gente vai correndo pro médico, mas ninguém pensa, né, que sobrecarga, estresse, sabe, a gente precisa de terapia, de saúde mental, né, até pro seu corpo funcionar, porque quando a mente começa a turbilhar, o seu corpo vai dando indícios disso, né? Sim, e eu achei muito bacana que a gente estava conversando aqui antes da live, e a doutora falou pra gente... quando você vai procurar um médico, por exemplo, de rotina, você faz periodicamente. Então, por que não cuidar tão bem do nosso corpo quanto da nossa saúde mental? Com certeza. Não é? Com não certeza. Procurar só quando a gente tem casos mais graves, mas fazer um acompanhamento para manter esse equilíbrio, né? Ou tentar alcançar, se é que ele é possível. Vamos para a próxima confissão, então. É difícil admitir fraquezas, mas a vontade é sumir. As pessoas se dizem amigas, mas não te perguntam se está tudo bem. O marido acha que é frescura, para pai e mãe a gente passa imagem de forte, e ainda tem a bebê que precisa de mim. Então, isso é muito comum, né? Às vezes, quando as pessoas têm filhos, os amigos vão se afastando mesmo, né? Porque já não compartilham ali da mesma situação, principalmente quando o filho nasce com algum transtorno, por exemplo, com autismo. Às vezes a própria família mesmo some e essa mãe acaba se vendo sozinha, né? Sem nenhuma rede de apoio. Eu sempre falo para as mães, busquem pessoas que compartilhem das mesmas situações. Busquem grupos de mães para que se apoiem, para que ouçam os relatos, né? Para que façam uma rede de amigos mesmo, que a mãe se vê sozinha mesmo, sem amigos e sem a família também. Igual o relato da outra mãe, eu tô sozinha, mesmo estando com várias pessoas ao meu redor. E eu acho que nessa parte também, às vezes você se sente mais... gosta mais do privado, enfim, também tem o site, né? Que ele deixa você colocar essa confissão de forma anônima. E ali a gente vê que a interação é bem grande, falando eu também. Enfim, gente, eu achei esse site muito carinhoso. Quando eu fui lendo as confissões, eu vi... Falei, gente, tem como você clicar e abraçar. Tem como você falar, eu também compartilho dias, eu também tô assim. Não é? Né? Eu achei, assim, muito, muito carinhoso, muito confortante você participar desse site, poder fazer seu depoimento anonimamente e ainda ter pessoas que falam, olha, eu também vivo isso, eu sei que você tá passando, se sinta abraçada. Eu achei um carinho aquilo. Não, e é bacana procurar um especialista, lógico. Sim, mas também certeza. é interessante porque as mães falam, outra mãe me entende, porque ela também tá passando por uma situação parecida. Então, nesse espaço, como são outras mães conversando, tem esse conforto de, lá, tem outra pessoa fazendo isso, tem outra pessoa se sentindo assim. Então, acaba trazendo esse conforto. Isso. E aí, se você sentir necessidade, como a gente reforça, pedir ajuda também, procurar um especialista também, né? Eu falo, tira o saco de cimento do ombro. A gente já começou a receber algumas perguntas aqui pelo nosso Facebook, então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente, que a Marcela vai responder aqui. Eu vou ler já,
A Cláudia Freire falou, psicóloga de confiança. Sabe quem é Cláudia Freire, né? Já viu Sua pelo mãe? sobrenome. Não, minha sogra. Tá lá, a Minha relação sogra tá amada, ótima. sogra linda. Então a relação tá ótima, olha lá. Viu, gente? É possível. É possível, com uma sogra dessa é possível. Minha sogra é maravilhosa, gente. E segunda mãe. A Flávia Nazaré também falou, psicóloga do meu filho. Flávia Aqui a- Nazaré. É. Aí a Maria Cristina perguntou, como eu posso falar para o meu filho sobre um novo relacionamento? Tenho medo do meu ex colocar coisas na cabeça dele. Essa também é uma questão. É uma questão que acontece muito. Às vezes eu recebo ligação até de amiga. Marcela, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu tô com um namorado novo e como é que eu conto? Não sei o que, eu tô escondendo. Falei, gente, não esconda, eu tô escondendo há 6 meses. Falei, não escondam. As crianças, elas são capazes de entender as coisas. Então, assim, sempre explique pro seu filho na linguagem dele. Você pode dar exemplos. Tem vários materiais, tem desenhinhos, tem livrinhos para explicar esse tipo de... Uma linguagem fácil para você explicar isso para criança, sabe? Mas assim, eu sempre falo para as mães, não escondam nada dos filhos. Os filhos percebem. Teve até um pai que falou, não percebe, não. Pai divorciado, não, a minha filha não percebe que eu não gosto da mãe. Falei, claro que percebe. Não, mas a gente se trata bem ali na hora. Eu falei, mas essas coisas que vocês ficam imaginando um do outro e falando num outro ambiente, mesmo que fechado, isso é trazido no momento que você, por exemplo, fala o nome da mãe, ou que a criança fala, mamãe, você já, a sua face já muda. Sim. Né? Não tem como você esconder. Eu acho que assim, é sempre prezar pela verdade e adequar a idade da criança, né? Pelo compreendimento que ela consegue ter, dependendo Sim. da fase. É isso mesmo? É isso mesmo. De acordo com cada fase, eu acho importante falar, mas eu acho sempre importante falar. Por mais pequenininho que seja, eu acho que a verdade é sempre em primeiro lugar. Sim, é o melhor caminho, né? Sim, é o melhor caminho. Até pra ser um exemplo. Se a gente quer que os filhos também falem a verdade pra gente, também tem que ser esse exemplo, né? Exatamente. O melhor exemplo é o exemplo vivo ali, né? Exatamente. Então vamos lá. A Maria Júlia perguntou, o que fazer quando os pais brigam muito e desabafam com os filhos? Vixe, é escolher um lado? Meu Deus! Gente, pelo amor de Deus, não. Escolha uma outra pessoa para desabafar. Vai no site, né? Não, vai lá nas confissões. Vai nas confissões, desabafa nas confissões, arruma um terapeuta, liga pra mãe, pro pai, pra um amigo, né? Mas, gente, nunca desabafe com os filhos, por favor, porque isso cria... É o relacionamento teu com teu marido, ou teu ex-marido, não é o relacionamento dele como teu pai. Acaba criando ali, né, uma outra imagem. Sim. E não é isso. O problema são com os pais, não com os filhos. E o filho acaba entrando numa situação que não tem muito o que fazer, né? O que ele faz? Aí, em cada ambiente que tá, ele responde de uma forma, a criança fica em saia justa. E como você dá dica para os pais, assim, para separar? Como não envolver os filhos quando acontece um divórcio, enfim, uma separação? Então, eu sempre falo para os pais, não conversem na frente das crianças, né? Sempre conversem e vejam o que vocês vão falar. Vocês têm que falar a mesma coisa. Não adianta um falar uma coisa e o outro explicar de outra forma. Combinem o que vocês vão falar sobre o divórcio, a separação. Chamem a criança, eu acho que os dois têm que estar presentes e falem, né? Sim. Acolham, vai ter tristeza, vai ter choro, mas expliquem, né, tudo que vai acontecer, antecipem. Sim. Né? E é importante não fazer o filho escolher também um lado, né? Sim, de jeito nenhum. Colocar ele nessa saia justa. A Paula Castro também mandou pergunta. Então, quais são suas dicas para evitar a briga na frente dos filhos? A gente estava falando um pouco disso agora, né? Aí ela falou, nem sempre conseguimos fugir das discussões quando os filhos estão em casa. Gente, respira fundo. Respira fundo, mas brigas na frente dos filhos só causam danos. Não façam isso. Sabe, respira fundo. Eu sempre falo para os pais, respirem fundo. Terminou aquilo ali, chama, vem aqui, vamos ali. E conversa no quarto. Acho que usa a mesma lógica daquela questão que a gente tá falando quando você discorda, né, do marido. Não mostre que você discorda na frente do filho. Não desautorizar, né, na frente. Não desautorize, porque só gera consequências negativas, né? Mas também explicar que tá acontecendo um problema pro filho, você acha interessante...
falar não gostei ou não? Melhor não envolver o filho? Eu acho melhor não envolver o filho. Eu acho que melhor envolver o filho em caso, se for separação mesmo. Mas assim, conversem só os dois. Não tem necessidade de envolver o filho em brigas do dia a Aham. dia. Então, lendo mais uma confissão aqui, gostaria que os pais do meu marido me respeitassem como mãe. Então, Essa é. essa é bem forte e é bem mais a situação que eu te respondi logo no início. Eu acho assim que a mulher e o marido precisam conversar, expor as situações, né? Uhum, E eu acho que sempre o filho dessa sogra que precisa conversar com ela e não a esposa, né? sim. Para não gerar ali um mal-estar, um atrito. Ele, como filho, tem que tomar a situação. Eu, como filha, converso com a minha mãe. Ele, como filho, conversa com a mãe dele. Então é importante nessa hora também o marido tomar um posicionamento Tem que ali. posicionar. Ele E, tem que se posicionar. então, e quando às vezes o marido não concorda? Como que faz nesses casos? Gente, de alguma forma vocês têm tem que concordar. E vocês têm que entrar num diálogo e concordar de alguma forma. Tá. Ó, estabelecer algum tipo de limite. Por mais que não concorde, a gente precisa respeitar o outro. Então, assim, Aham. se o limite dela é X, ó, mãe, é até aí. Aqui, e aí já vai estabelecendo e vai facilitando, né? Sim, Para próximas vezes, até para. Eu acho que às vezes é a recorrência dessas atitudes e, como a gente já frisou, a falta do diálogo que acabam, né, desgastando as relações. exatamente. É a falta do diálogo, a falta do tempo próprio pra si, do tempo do casal. Ó, queria dizer que seu pai tá assistindo a live. Já mandou linda minha filha aqui, ó. Pai Também em babão, relação, pai babão. também em relação com o pai, assim, é importante manter esse laço até pro Sim, crescimento da criança, né? É importante sim. estar presente. Com certeza. É Eu sou. importante apoiar, babar Sim, mesmo. baba Paulo, é isso mesmo. mesmo. É isso mesmo. Os meus pais me apoiam demais, babam demais. Eu sou filha de pais divorciados. Mas a experiência não foi tão boa assim. Talvez eu tenha ido pela psicologia por esse caminho. Mas, enfim, hoje as dicas que eu tenho que dar para os pais é essa mesmo. Nunca briguem na frente dos filhos. Procurem o diálogo e o diálogo em outro ambiente. Isso Uhum. faz muito mal para os filhos. E você gosta disso, você incentiva isso na sua família hoje. Hoje o incentivo é isso, é o diálogo, a conversa privada. E pensar também que o casamento pode acabar, acontece, são Sim. coisas. Mas o filho sempre é filho, né? O filho é sempre filho, é eterno, gente. Então, assim, vamos ter um bom relacionamento entre os pais, mesmo pais divorciados. Porque Uhum. eu sempre falo isso pros filhos. Os filhos são eternos. Vocês vão ficar brigando até essa criança crescer, até vocês ficarem idosos? Não é possível, são anos de briga. Então, vamos tentar aqui, mesmo divorciados, terem uma convivência saudável. Porque isso faz diferença lá no futuro, né? Sim. E até desde pequeno. Até Considerando desde o pequeno. desenvolvimento também. Sim, traz autoconfiança para a criança, autonomia, independência. É uma criança com autoestima, né? E essa autoestima também Evita ajuda. a ansiedade. Muitos casos de ansiedade também vêm por essas brigas frequentes. E aí, nesse caso, também ajuda a terapia de casal? Nesse caso também da Sim, separação. até esqueci de falar isso. Pode falar. Terapia de casal, gente, é vida. É vida. Vocês precisam fazer terapia de casal quando não estão se dando bem. Porque às vezes, não vamos direto pro divórcio ou fica arrastando aquele relacionamento que tá já ali adoecido. Tentem a terapia de casal sim, porque você vai conseguir abrir a sua mente, vai conseguir ver isso por um outro ângulo para tomar as decisões corretas e pensadas, né? Sim. E também outra coisa que a gente conversa aqui muito nos bastidores e que eu adorei, que você falou que quando uma criança vai no seu consultório, sempre antes de começar a consulta, você faz um termômetro do humor. Sim. Então a criança tem que dar uma nota de 0, né? 0 a De 10. 1 a 10. 1 a 10. Sobre como ela tá se sentindo naquele momento e assim começa o diálogo. Eu acho que às vezes quando você tem um conflito com o filho, você pode começar a falar quão chateado você tá. Eu achei Isso, bacana pra isso. puxar e não ir já com aquela questão de vamos respirar fundo, Isso. porque manter a calma é complicado. Esse termômetro do humor é maravilhoso. Eu sempre faço. Crianças mais velhas de 7 para cima, eu já faço com números assim, né? Muito triste o número 1, extremamente feliz o número 10. Eu faço de outras formas também com carinhas de emoji quando a criança é menor. Uhum. E eu vou modificando para ficando cada vez mais Mas, gostoso ali o papo. Mas eu sempre entro com esse termômetro do humor.
E teve até uma mãe que eu falei pra ela, eu sempre chamo as mães no final da sessão, quem estiver ali fora, pra vir conversar como foi a sessão e tarefas de casa pra fazer. Dicas. Aí teve uma mãe, eu falei, nossa, eu tô tão feliz, seu filho sempre se dava 7, agora hoje ele se deu 8, tô muito feliz, isso aqui. Aí ela ficou, a cara dela fechou na hora. Ele só dava 7, 8, ele só se dá 7, 8, meu filho nunca se dá 10. Aí eu falei, mãe, mas 7, 8 é ótimo, a pessoa tá bem. O 10 é extremamente feliz. A gente não tá extremamente feliz sempre, isso é muito importante falar, né? Porque com essa coisa de Facebook, Instagram, a gente só vê gente feliz, gente bem, gente viajando. Só o lado bom, né? Só o lado bom. Então, assim, a gente não tá assim o tempo todo. É muito importante isso. Esse tema da felicidade é muito importante ser falado. A gente não tá feliz toda hora, a gente não tá feliz todo dia. A gente tá bem. E aí eu fiz ela pensar nisso. Ela falou, nossa, realmente você tem razão. Eu não tinha pensado nisso. E às vezes parar pra pensar, que nota você também se daria, Não né? Que nota você se daria hoje. Exatamente, faça isso com você. E também pensar que a criança pode imaginar que ela pode estar mais feliz que aquilo também, né? Às vezes ela Com não se dá 10 porque ela fala, não, vai ter um dia que eu vou arrasar, que vai dar tudo certo. Aquele dia vai ser o 10. Aí nesse dia vai ser o 10 também e tá tudo certo. Então, chegaram aqui mais comentários, então eu vou ler. A Fabiana Santana falou, ó, super indico, Marcela, sua linda. Você tem muitas fãs aqui já? São mães lindas, gente. Essas mães são maravilhosas. A Priscila Pereira, que sempre acompanha nossas lives. Obrigada, Priscila, mais uma vez. Falou, estou adorando. Ai, que bom. A Raíssa Ponciano também falou, maravilhosa. Conhece. E vamos continuar, então, aqui. E aí falar de outra confissão. É tão difícil uma vida de mãe atípica com uma filha especial, onde você se vê totalmente sozinha, mesmo rodeada de pessoas. Sim, sim. Essa foi uma frase até que você comentou que marcou muito, né? Essa frase marcou muito, é uma frase que eu escuto muito, né? As mães de crianças atípicas, né, com algum transtorno, autismo, síndrome de Down, elas se veem sozinhas, né? Então, assim, o que eu falo para essas mães é procurem uma rede de apoio, procurem um grupo de mães que compartilhem da mesma situação sua, para você ver que você não tá sozinha, para você ver que, sabe, não é tão ruim quanto você tá ali vivendo sozinha. E eu tô até montando um grupo de mães para falar exatamente isso. Eu tive uma situação que eu te contei, né? Que foi a inauguração do meu novo consultório lá no Rio. E aí todo mundo foi, todos os meus pacientes e mães, a família, tava cheio. No dia seguinte, eu recebi várias mensagens, várias mães. Quem era aquela mãe super extrovertida, maravilhosa, não sei o quê? Nossa, que mãe animada! E eu falei, gente, a primeira pessoa que me disse isso era uma mãe que estava se sentindo bem triste, né, com a situação do filho com autismo. E aí eu falei, olha, aquela mãe tá passando por uma situação de saúde bem grave. Aquela mãe tem um filho que tem autismo, mas também tem uma comorbidade um pouco mais séria. E olha a alegria dela. Quando eu falei isso, a outra mãe, poxa, né? Como ela tá alegre assim. Mas também é uma mãe que separa toda terça-feira para ela. A terça-feira é o dia dela. Então, eu admiro muito ela. A terça-feira é o dia dela. A terça-feira ela vai à terapia. A terça-feira ela faz o que ela quiser. É o dia dela. Então, você vê que ela já faz terapia. Ela faz várias coisas que te deixam mais feliz e mais, sabe, pra cima. Tira aquele peso. E foi daí que a gente pensou em montar um grupo de mães para dar esse suporte, esse apoio, um ambiente que elas possam falar à vontade, sem julgamento, ouvir o depoimento das outras mães, formarem uma rede de amizade, irem, sabe, passear. Teve uma vez também que uma mãe me relatou, poxa, há 4 anos eu não saio com amigos, eu não sento e tomo um café. Né? E a rede de apoio também nessa hora é fundamental para você conseguir também ter esse tempo para você, né? Sim. Seja ela qual for, seja uma rede de mães que sentem como você, seja mães anônimas no site, seja certeza. também um especialista. O importante é extravasar esse sentimento também, colocar para fora. Não ficar remoendo isso, que guardar não faz bem. Bote para fora de alguma forma. É isso. Bom, gente, então aqui a gente contou um pouquinho das confissões lá no site Antes de Mim. Então, se vocês também querem deixar sua confissão, pode ser que ela apareça aqui como o tema da próxima live. É só acessar
www.antesdemim.com.br. E lá na página já é bem lúdico, então você acessa a parte de confissão, deixa o seu, é anônimo, então tá tudo certo. Ou também interaja com as outras mães, né? Coloca o eu também, que a gente falou que é tão importante se sentir abraçada, se sentir acolhida. Porque o importante mesmo é se cuidar, cuidar dos seus filhos, fazer também por você e pra você, Com né? certeza. Bom, Marcela, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Aqui, gente. Eu agradeço muito. E até a próxima.